Vamos começar agora. Muitos bem-vindos, todo mundo, oficialmente, sejam muito bem-vindos ao nosso encontro, a nossa aula da My Hotels Academy, que acontece todas as quartas-feiras, às 11 horas da manhã, ao vivo. Esse encontro ele é exclusivo para donos e donas de hotéis, boutique, de pousadas de charme, que estão buscando mais leveza e tranquilidade na gestão da propriedade de vocês. Então, meu objetivo aqui nesses encontros é, a cada encontro, levar vocês mais um passo em direção a vocês terem mais leveza, tranquilidade e devolver para vocês um pouquinho a cada aula do prazer de ser dono, né, do seu hotel, da sua pousada, que eu acho que às vezes vocês se perdem aí no meio do caminho. Então, essas aulas, esse projeto, ele serve para isso. E o tema da aula de hoje é por que alguns hotéis crescem com leveza e outros dependem só de esforço para crescer, né? Crescem um hotel com muito sacrifício. Bom, então para quem que é essa aula específica de hoje? Essa aula é para donos de hotéis e pousadas boutique que já faturam, mas parece que sentem que está faltando um sentido na gestão, está faltando um sentido no seu hotel. Quem percebe que trabalha muito, mas às vezes não sabe exatamente por que está ali, se vale a pena estar ali, começa a se questionar sobre o negócio, sobre a pousada, sobre o hotel, sente que está pesado demais. É para você que quer crescer com leveza e com consistência e quer parar de ficar correndo só atrás de resultado, atrás de lucro. E é para você que sente que, obviamente, o lucro ele é importante, mas você não quer que ele seja o único motor do seu negócio. Então, se você se encaixou, se identificou, essa aula ela é para você. Essa aula não é para quem quer apenas uma forma de como aumentar o lucro, então não é para vocês. Não é para quem está disposto, quem não está disposto a colocar a mão na massa, repensar o próprio papel ali como dono e o porquê que está por trás das decisões. Tá? Então, essa aula ela é, de fato, para você olhar para o seu papel lá inicial mesmo, de fundador, de empresário que fundou que fundou o negócio, que fundou o hotel, que fundou a pousada. É esse papel que a gente vai resgatar hoje. Então, o que você vai aprender hoje? Você vai aprender por que lucro é condição para o hotel existir, mas ele não pode ser o propósito que sustenta a sua vida e a sua energia de dono. Você vai aprender o que acontece internamente dentro de você e externamente dentro do hotel ou da pousada quando o lucro vira o único motor do seu negócio. Você vai aprender como redescobrir o verdadeiro propósito do seu hotel, boutique ou da sua pousada de charme. E eu vou te dar um exercício para você começar a praticar, de alinhar decisões, cultura, resultado, a partir de um propósito que você tenha aí dentro, tá? Por que eu decidi falar sobre esse tema? Porque trabalhar só por lucro cansa, né? É cansativo. A longo prazo fica pesado. Ele paga as contas, mas ele não sustenta resultado, ele não sustenta significado. Deixa eu só pedir, vou só desativar o som aqui, quem tiver com o microfone aberto, só para não dar ruído. Pronto. Então é isso, o lucro, quando a gente trabalha só por lucro, fica muito cansativo, porque ele não tem significado, né? E ninguém aguenta décadas fazendo algo que não conversa com quem você é. Porque, na verdade, a gente buscar a razão pelo qual o nosso negócio existe não é uma estratégia de marketing. Ele depois vai se traduzir em marketing, ele vai se traduzir em tudo que você constrói aí dentro. Mas, inicialmente, para ele fazer sentido, para você, para sua equipe, para todo mundo que faz o negócio acontecer, ele não é um exercício de marketing, ele é um exercício de verdade.
sua. É de dentro para fora esse exercício. Porque quando o propósito ele não está claro, o hotel ele vira só operação e a sua vida ela vira só gestão. Sem sentido, até o que é sucesso financeiro, até o lucro que você ganha, acaba meio que perdendo o sabor, né? Aquilo que era um sonho e que você já concretizou, você já gabaritou, você já está tendo lucro, o hotel já está andando, já está rodando e está pesado, que ele vira um peso. Se você não dá sentido, ele realmente se torna pesado. O hotel boutique ou pousada de charme, ela nasce de uma intenção, né, de uma visão. Ela não pode nascer só de uma necessidade de lucro, né? Ela nasce de uma identidade, é uma representação, é uma expressão viva daquilo que vocês são, daquilo que vocês acreditam, daquilo que vocês defendem, que vocês querem viver. E precisa ser isso, porque se não for isso, é sempre pesado. Se você está tentando fazer de aí dentro uma coisa que você não é, uma coisa que você não acredita, uma coisa que é indiferente para você, sempre vai ser pesado. Eu aprendi isso, agora lembrei. Teve uma época que eu resolvi, o meu irmão quis abrir uma empresa, e aí era uma empresa de. É meio complicado de explicar, mas era tipo um Uber da vida. Na época não existia ainda Uber. E era um motorista que levava o carro para você, quando você não queria levar o carro, era uma coisa, enfim. Aí tinha um aplicativo, ele é engenheiro tecnológico e tal, e aí ele estava construindo essas coisas e a gente abriu uma empresa juntos. Só que aquilo, a ideia era maravilhosa, e eu entrei com ele na sociedade, a gente fez, a ideia era maravilhosa, só que não era quem eu era. Aquilo para mim não fazia sentido. Não era uma coisa que para mim realmente era importante, eu via relevância. Aí chegou uma hora que eu falei para ele, eu falei, Gabriel, que ele chama, eu falei para mim, não está fazendo sentido. Chega uma hora que fica insustentável. Eu comecei muito animada e depois chegava uma hora que eu já não queria mais, eu estava fazendo um esforço enorme para a empresa, para trabalhar na empresa, né, para fazer a empresa funcionar, porque isso não fazia sentido para mim, né? Então, hoje a minha empresa já vai fazer 8 anos, é a tradução de quem eu sou, é a minha identidade, é a minha essência, a minha alma toda traduzida nos meus projetos, nos programas, nas aulas que eu dou aqui para vocês. Não tem nada que seja mais eu do que isso aqui que vocês veem toda quarta-feira às 11 horas da manhã. Então, isso para mim é muito importante. Eu não estou aqui fazendo um papel, eu não estou aqui cumprindo. Não, isso aqui sou eu, isso aqui é o meu escritório, é assim que eu vivo, é isso que eu traduzo para vocês, é a forma como eu penso, é aquilo que eu implemento, é aquilo que eu faço nas mentorias. Então, tem sentido para mim, sabe? É uma expressão daquilo que eu sou, da forma da minha essência. Então, para mim, é sustentável, é gostoso, é prazeroso a longo prazo. Vocês veem, quem está aqui comigo, que já são muitos de vocês, a gente já está na aula, acho que 43, 44, já perdi um pouco a conta. E as aulas duram 1h30, às vezes quase chega a 2 horas, etc. E eu faço com prazer. Vocês veem que fica aqui comigo? É porque é isso, é prazeroso, não é pesado, porque senão fica insustentável a longo prazo, tá? E quando isso se perde, o negócio ele pode até faturar, mas ele deixa de ter alma e aquilo que era um sonho para você vira um peso. Então a leveza ela vem muito desse propósito também. Eu não gosto muito daquilo da forma como se fala, porque a gente fala a palavra propósito, parece que vai para uma coisa meio mística, assim, né? Meio, eu vou descobrir algo que eu não sei o quê. Não, é a razão pela qual você trabalha, né? Para que você cria seus filhos? Para que você cria sua família? Para que as coisas tenham sentido, né? E é descobrir isso no seu negócio. E tem algumas estatísticas para mostrar para vocês o quanto isso é importante, não só para ser sustentável e para ter esse significado, mas em termos estratégicos também do negócio. Olha essas estatísticas que eu vou falar aqui para vocês, elas vêm do CECP, que eu não sei se vocês conhecem, a tradução é um acrônimo, né? A tradução é Chief Executives for Corporate Purpose, que são um grupo de mais de 200 diretores executivos das maiores multinacionais internacionais que se juntaram para
numa corporação para ajudar outras empresas a se desenvolverem. E eles fazem vários estudos. E dentro de um desses estudos, eles mostraram que empresas com propósitos claros tiveram 58% mais crescimento de receita e 63% mais retorno sobre o capital investido em 2023. Os estudos indicam que ter um propósito forte é um impulsionador fundamental de desempenho. E aí, por exemplo, não é à toa, né, que é das primeiras coisas que a gente faz, por exemplo, dentro do Owners, dentro do meu programa. É você ter essa visão, você começar a viver o seu negócio de uma forma diferente, você traduzir para as pessoas o porquê que elas trabalham. É muito importante você conseguir encontrar essa essência. E, mais uma vez, é um exercício de verdade, não é exercício de marketing. Não é um exercício de você ficar buscando uma coisa bonita para as pessoas. Não, não é isso. Tem que ser real, tem que ser verdade, porque senão não se sustenta. Né? Então, recentemente eu fui para o Rio, eu tenho família lá, a gente foi visitar, e aí eu fui passear no shopping. Eu achei muito interessante. Eu até tirei uma foto, eu procurei para mostrar para vocês, eu já não sei, é tanta foto que tem dos meus filhos aqui que eu já não sei, não achei mais no celular. Mas eu tirei uma foto que eu estava passeando no shopping e aquela loja Reserva, sabe? Vocês conhecem a Reserva? É uma loja famosa que tem em vários shoppings. E eles publicaram na entrada da loja, tem lá com aquelas letras neon, tipo propósito. E aí tinha lá, eu agora não lembro, eu procurei a foto para ver, mas eu não lembro. E eles têm lá declarado o propósito deles. E isso é uma grande tendência hoje em dia. É justamente por isso, porque ele é estratégico para o dono, para o time e para os clientes, porque as pessoas se identificam também com aquilo. A gente, hoje em dia, a gente busca autenticidade, a gente busca verdade no mundo em que está tudo muito acelerado, as coisas são muito cópias, fake news, todo mundo tentando, né, mostrar uma coisa que a gente não sabe se é verdade. Então, cada vez mais se valoriza autenticidade, cada vez mais se valoriza identidade da marca, do hotel, da pousada. Tá? Então, se o lucro, eu queria que vocês se perguntassem, né? Se o lucro fosse garantido para vocês todos os meses, se todos os meses você soubesse que você receberia o mesmo lucro que você recebe hoje, você continuaria sendo dono do seu hotel, da sua pousada? Porque essa pergunta, ela muda tudo. Porque quando a gente tira o dinheiro do centro por um minuto, você acaba de revelar o que realmente sustenta o seu negócio. O que fica se eu tirar o lucro? Se eu garantisse o lucro para você vai ganhar esse lucro do mesmo jeito. Você continuaria sendo dono do seu hotel ou da sua pousada? Porque hoje, por exemplo, dentro da minha empresa, se eu continuasse ganhando exatamente o que eu estou ganhando hoje e você me falasse eu não preciso mais trabalhar, ia me dar uma tristeza enorme. Ah, mas eu posso fazer outras coisas. Mas eu me sinto tão realizada gerando transformação para vocês, levando para vocês um conhecimento, práticas, método, para coisas que eu sei que não é só fazer um hotel mais legal, não é só gerar mais lucro, não é só. É mudar a vida de vocês. Quem está dentro do Owners, não sei se tem algum Owners aqui, sabe? É mudar a forma como você vive todos os dias, é mudar a sua organização, não só dentro do hotel, mas na sua vida. Então, isso para mim gera uma realização que não tem outro jeito. Para mim é o que faz sentido. Então, se eu garantisse que o lucro ia estar de outra forma, se eu não precisasse mais trabalhar para ganhar o mesmo dinheiro, eu ia fazer do mesmo. Ó, esse projeto mesmo que eu faço aqui para vocês, eu não ganho, as aulas são gratuitas. Quem já está comigo aqui há algum tempo sabe, tem conteúdo que vale ouro aqui. E que pessoas pagam milhares e milhares de reais para ter esse conhecimento. E eu dou aqui, tá de graça aqui para vocês. Eu não estou fazendo marketing, não. Pode ir lá no canal do YouTube, tá lá gratuito para vocês. E eu faço com prazer. Eu gosto. Não precisa me pagar para isso. A Paty está aí toda aula, né, Paty? É isso. Então, eu acho que esse propósito ele traz muita realização. Então, você precisa encontrar
E quando eu falo encontrar, né, parece que está uma coisa perdida, né? Não é encontrar, assim, não, ele já existe, você precisa traduzir de uma forma clara e objetiva, você expressar aqui para fora isso, você atribuir, eu acho que talvez trocar essa expressão, não é muito encontrar, porque parece que é uma coisa que todo mundo tem e está perdido. Você atribui propósito às coisas. Você não descobre uma coisa, você atribui. Igual você atribui narrativa para os produtos, o produto é o mesmo. A vida que você leva é a mesma, o hotel é o mesmo, a pousada é a mesma. A narrativa, ela faz toda a diferença. E para a sua vida não é diferente, é a mesma coisa. Tá? Então, uma empresa, qualquer que seja ela, hotel, pousada ou qualquer outro nicho, ela precisa dar lucro para existir. Fato. Não é verdade? Se não dá lucro, não faz sentido a gente ter empresa. Sem lucro, ela fecha. E ponto. Isso aí é indiscutível. Mas dizer que o propósito da empresa é dar lucro é igual você dizer que o propósito de um carro é ser abastecido. O carro precisa de gasolina para andar. Não é verdade? Mas ele não existe para ter gasolina. Ele não existe para ser abastecido. A empresa é a mesma coisa. Ela precisa de lucro para andar. Sem lucro, ela não consegue sair do lugar. A empresa não anda, você não consegue pagar seus funcionários, você não consegue investir, você não consegue fazer nada. Ela precisa dar lucro. Você não consegue pagar suas contas, você não consegue fazer nada. Ela precisa dar lucro. Mas ela não existe para dar lucro. Vocês entendem a diferença? É uma diferença brutal. Você não existe para dar lucro. Se você existe para dar lucro, você tem uma vida triste, pesada e difícil. Certo? Então é isso, o lucro ele não é. Ele é condição de existir, ele não é razão da existência. Sabe? É igual você falar, o seu filho precisa de você para sobreviver, mas você não existe para fazer o seu filho estar vivo só. Certo? É muito além disso. Tem que ser, porque senão fica muito pesado. Tá? Então é isso. Quando o lucro ele vira propósito, o dono ele começa a tomar decisões, e aqui vocês vão, às vezes, se reconhecer, e é esse realmente o objetivo aqui. Quando vocês começam a tomar decisões só com o objetivo de lucro, quando o foco é só esse, aí vocês focam em margem imediata, redução de custo a qualquer preço, que é uma coisa, é um tiro no pé, na grande maioria das vezes. Você começa a ter um crescimento sem identidade. Né? Você não sabe por que você está buscando mais lucro. Você começa a comparar, a se comparar constantemente com os concorrentes. Agora mesmo eu estava falando com a Adriana. A Adriana está aqui? Ela fez uma reunião comigo hoje. Deixa eu ver se ela está aqui. Está aí, Adriana? Dá um aí se tiver aí. Acho que não, né? Não. Se você começa só, é tipo assim, ela mesma, a gente estava conversando sobre isso, ela tem uma fazenda linda, daquelas fazendas antigas, né, coloniais, e aí a gente estava discutindo como melhor estratégia, e aí era isso, ela falou, cara, muitas vezes eu olho para o vizinho, o vizinho começou a investir em eventos, acho que eu vou fazer eventos também, agora ele começou a alugar de quarto separado, acho que eu vou fazer isso também, agora ele divulgou com aquela agência post daquele jeito, nossa, eu vou fazer também. Você não sabe o que você está fazendo, você vai copiando uma coisa, vai virando um monte de coisa sem identidade nenhuma, sem alma. Né? E quando você começa a fazer isso, você não sabe, você não sabe por que você existe, para que você faz as coisas exatamente, se tudo for foco é lucro, isso vai corroendo aos poucos a alma do seu negócio. E eu vou dar um exemplo aqui para vocês que eu vivi isso, eu aprendi isso de uma forma um pouco trágica na minha vida, falar a verdade. Eu não sei se eu já compartilhei com vocês aqui em algum momento que eu sou formada em odontologia. Eu sou cirurgiã dentista também. Já fui algum dia, né? E trabalhei 3 anos como cirurgiã dentista. E aí, eu sempre fui, como vocês sabem, eu tenho essa alma muito empreendedora, eu sempre fui muito inquieta, eu queria minha independência, eu queria construir as coisas, sempre fui assim. E aí eu me formei,
E os meus pais também são dentistas, detalhe. E aí eu não queria mais depender dos meus pais, eu queria fazer minha vida. Aí eu me formei, pronto. Para mim, na minha cabeça era isso. Agora eu tô livre, né? Agora eu vou fazer o que eu quiser, vou ganhar meu dinheiro e tal. E aí formei e eu fui trabalhar. Você é recém-formado, então não dá para você pegar aquelas clínicas top, né? Aquela coisa toda, não sei o quê. Não, quer trabalhar na clínica dos meus pais também não queria, né? Que a pessoa queria independência, não, vou construir o meu caminho, sempre fez essa coisa. E aí fui, só que aí eu queria ganhar dinheiro rápido, porque eu queria falar para meu pai, não, agora porque eu morava já tinha saído de casa e ele pagava o meu aluguel. Eu queria porque queria eu pagar tudo, não sei o quê. Meu pai, minha filha, vai com calma, não precisa dessa pressa. Não, mas eu queria porque queria. Conclusão, eu fui trabalhar em clínicas populares. E aí, por que eu fiz isso? Porque eu era recém-formada, então não conseguia atingir, né? Mesmo eu até consegui 2 clínicas que eu trabalhava que eram muito tops, mas aí nunca tinha doente, tipo, nunca tinha paciente, sabe? Eram 1, 2 pacientes que num turno inteiro. E aí, em paralelo, eu trabalhava em outras clínicas que eram clínicas populares. E a minha agenda lotada, era um atrás do outro, tipo, de 15, 20 em 20 minutos eu tinha paciente, aquilo era uma coisa. E eu ganhava muito mais dinheiro, né? E aí, o que eu fiz? Fui trabalhar em clínica, enchi minha agenda de clínica popular. Enchi. Ali, fazendo aquilo, o que eu queria? Lucro. Queria dinheiro. Todo aquele sonho meu da odontologia de proporcionar segurança, transformar sorrisos, trazer felicidade para a pessoa, trazer segurança, confiança, autoconfiança, mudar a autoimagem das pessoas, aquilo que eu via os meus pais construindo com as pessoas dentro da clínica, eu matei tudo com aquela minha escolha. Eu fui para a clínica popular e eu só queria dinheiro. Era uma coisa assim, era um atropelamento de uns pacientes em cima dos outros e tal. E bom, foi tudo por água abaixo o meu sonho. E aí o foco, obviamente, das clínicas populares é atender rápido. Então, você não tem tempo de se conectar muito com o paciente, você não trabalha nas condições ideais. Resumo, a beleza da odontologia, que os meus pais tanto viviam, que eu assisti eles vivendo a vida inteira, foi tudo por água abaixo. Conclusão, não queria mais. Matou a odontologia para mim. Acabou a alma do meu trabalho ali. Tava ganhando bem? Tava pagando as minhas contas? Tava com um apartamentozão, tava com um carrão. Cara, eu não quis mais. Foi assim, na verdade, que a hotelaria um pouco surgiu na minha vida. Eu tava só fazendo a vida no automático e até que eu cruzei com uma amiga minha, animada, apaixonada pela hotelaria, e foi assim que eu fui conduzida, digamos assim, e aí fui fazer Le Roche, né, que é uma das melhores faculdades de gestão hoteleira, segunda melhor do mundo. Mas me serviu para falar para vocês que me serviu de lição de vida. Então, aqui foi uma versão resumida, né, um pouco da história, mas é assim, trabalhar só por dinheiro não traz realização. E eu já vi isso, assim, na minha trajetória, vocês sabem, eu trabalhei muito no mercado de luxo, pessoas faturando muito bem, com muito lucro, né, com muito dinheiro, extremamente infelizes. Extremamente infelizes. É o que mais se vê. Porque o lucro, ele não traz realização. Ele não te faz uma pessoa nem um profissional melhor. Ele não te faz impactar de verdade a vida das pessoas, porque você vai criar um time que também só trabalha por dinheiro. E por isso que ele não fica aí. Porque tanto faz, ele vai para quem paga mais. Você não consegue sair disso. Porque se você não dá um propósito para o seu hotel, para o trabalho das pessoas que estão com você, eles não vão ter isso. Você precisa comunicar isso, né? Eles trabalham para pagar as contas e bater meta daquilo que eles são mandados. E isso acaba sendo muito triste e insustentável a longo prazo. Faz sentido para vocês? Então, assim, quando o lucro ele vira o centro de tudo, eu não estou aqui desmerecendo o lucro, tá, gente? Estou todo nesse discurso falando, nossa, mas você não quer ganhar dinheiro? Não, a gente quer ganhar dinheiro, a gente quer lucro. Mas só quero falar para vocês que não é a razão principal pela qual a pousada e o hotel de vocês precisa existir. Porque se isso for a razão, a sua vida é triste. É simples assim. Você começa a medir. O que acontece, né? Vamos lá. Quando o lucro vira o centro de tudo, tem uma coisa que começa a acontecer. Primeiro, ele é um pouco que é o que aconteceu comigo, igual eu contei para vocês em odonto, né? Eu passei por esse processo.
por muito tristemente, mas é verdade. De uma forma silenciosa e depois estrutural, que é o quê? Internamente, quando você começa a viver para lucro, você começa a medir sucesso a partir de números. Então, não é de significado, não é de transformação, é números. E aí o trabalho, ele começa a virar obrigação. Ele não é mais uma construção, ele é dinheiro, ele é lucro. Cada mês vira uma corrida. Né? Não é uma evolução, não é uma verdade que você está vivendo, não é uma transformação que você está gerando. Não, é mais lucro no caixa, é mais dinheiro entrando. E aí, o prazer de liderar as pessoas, o time, enfim, tudo que você gere, começa a dar lugar a uma pressão de performar. Você quer performar, o foco é performar, e pronto. É esse que é o objetivo principal. E o mais sutil, você pode até estar crescendo financeiramente. E talvez alguns de vocês estejam vivendo isso. É por isso que eu fiz essa aula, se vocês ouvirem com atenção, ela toca nos pontinhos sensíveis. O mais sutil é que você pode até estar crescendo financeiramente, mas você vai diminuindo o sentido da sua própria jornada. Aquilo, você está ganhando cada vez mais dinheiro e aquilo cada vez faz menos sentido. É meio louco isso. Mas é assim, porque chega uma hora, você já ganha bem, é gostoso, todo mundo gosta de qualidade de vida, mas aí chega uma hora que esse dinheiro começa a custar o tempo com seus filhos. Esse dinheiro começa a custar as viagens com a sua família. Esse dinheiro que você está entrando começa a custar a sua paz de chegar em casa, deitar a cabeça no travesseiro e deitar tranquila. Então, esse dinheiro, ele começa a ficar pesado. É isso. Ele começa a ficar pesado. Então, tem jeito de ganhar dinheiro de forma leve? Tem. Mas tem que ter propósito, tem que ter estrutura, tem que saber fazer. Eu não estou falando que toda vez que você ganha mais dinheiro, ele fica pesado. Não. Tem jeito de ganhar dinheiro, de ter sucesso, de ter um hotel bom, de ter uma pousada boa, de ter sucesso no seu negócio e ter leveza. Mas para isso, precisa ter um propósito. É isso que eu estou dizendo. Precisa ter um propósito. Porque senão você não sabe, você está só ganhando dinheiro. E só ganhar dinheiro é uma coisa muito sem sentido. Não estou falando que é ruim de ganhar dinheiro, mas vocês entendem? A quantidade de gente que eu via nos hotéis de luxo, Copacabana Palace, Ritz-Carlton, Four Seasons, se olhava para as pessoas que circulavam ali, claramente, né, bem-sucedidas financeiramente, e tristes. As pessoas eram, na grande maioria, é triste falar isso, mas elas eram tristes. É simples assim. Você olhava, tipo, não tinha alegria, não tinha espontaneidade, não tinha... Sabe? Não tinha. Então, é isso. É possível? Vi muitos que conseguiram, sim, mas tem que ter cuidado com isso, porque senão acaba custando a sua vida, a sua alegria de viver, o seu dia a dia, tá? Tem gente falando no chat aqui. Bom dia. Olá, estou transcrevendo essa chamada com a minha extensão, tá bom. Eu mando resumo para quem está aqui, tá? Mirelle. A Paty falou total. Infelizmente, é uma realidade do mercado de hospitalidade. O propósito se perde, consequentemente, o dono se perde, o negócio se perde. É exatamente isso. Invalida a marca e a cultura do negócio. É bem isso. Então, assim, todo mundo... E aí, vamos lá, estava falando internamente o que começa a acontecer, né? Externamente, quando você vive de lucro para lucro, centralizado, tudo em lucro, quando o propósito não está claro, o time, ele executa o que ele é pago para fazer, mas ele não se conecta com você. Ele não escolhe ficar com você. Ele está lá porque ele vai receber um salário no final do mês. As pessoas, elas cumprem tarefa, elas fazem o que elas têm que fazer na operação, mas elas não se sentem fazendo parte de algo maior. O trabalho delas acaba virando um salário no final do mês. E aí vocês acabam perdendo funcionário por mais 50, 100 reais que o vizinho cobra. Precisa se estruturar crescimento para crescer. Exatamente isso, Tati. Tá? Então, e quando você faz isso com o time, você
cai meio que num, vou usar uma expressão um pouco exagerada, mas enfim, a palavra que me veio, você cai num canibalismo de colaborador, que é uma coisa horrorosa, é horrível. Você está sempre nesse turnover, sempre buscando novas pessoas, você não consegue sair disso. Você não consegue sair disso porque você está competindo. É igual aos hotéis que são muito simples e que você compete pelo quê? Pela diária. Se você vai para hotéis que a diária custa 80, 100 reais, a pessoa que está indo para um hotel que a diária custa 80, 100 reais, se alguém brotar falando 75, ele vai para o de 75. E é simples assim. Agora, quando a gente fala de hotel de alto padrão, de hotel boutique, a gente não está falando mais disso. Porque as pessoas não estão se conectando com a sua diária, elas estão conectando com a experiência que você está vivendo, você está proporcionando. Né? Então, ali no trabalho, se o trabalho ele vira salário no final do mês, se ele não é uma contribuição para algo maior, o engajamento cai, porque ninguém tem orgulho de pertencer. Você não sente orgulho. Lembra a história? Eu já contei para vocês a história tanto do da NASA como da Conlurb. Das pessoas terem prazer, da Conlurb são os garis, né, do Rio, de o quanto eles têm prazer de fazer a limpeza do Rio de Janeiro. Eles trabalham com um sorriso no rosto, cantando, brincando. Aquilo me chamou muita atenção quando eu cheguei no Brasil. As mulheres muito produzidas, uns brincos enormes, batonzão vermelho, 5 horas da manhã, na rua. Eu saía para correr, elas estavam lá produzidíssimas, eu não sei o que. Eu falei, gente, como assim? Como é que pode? Como é que o Brasil, como é que a Conlurb conseguiu isso? E é muito sobre eles acreditarem, e que é verdade, né? Eles acreditarem não é uma mentira, é verdade, só que eles terem a consciência, né? Eles acreditarem nesse sentido, de conscientemente eles saberem que o Rio de Janeiro só é lindo e só é a cidade maravilhosa que é porque eles existem. Porque eles estão limpando, porque eles estão cuidando, porque eles estão ali protegendo. E eles trabalham, você olha para a cara deles, eles trabalham com essa consciência. Então, a camareira do seu hotel, serviços gerais do seu hotel, recepcionista do seu hotel, eles precisam ter consciência. Para que eles trabalham? E às vezes falam, mas você só tem isso nos grandes hotéis. No grande não, por isso que eu gosto de dar exemplo da Conlurb. A Conlurb, as pessoas limpam as ruas. Limpam o lixo que às vezes está na rua, limpam as coisas. E um orgulho enorme e uma sensação, um sentimento da importância que eles têm no Rio de Janeiro é lindo de ver. É lindo, é emocionante. Eu me emocionei várias vezes de vê-los. Várias vezes. Então, me marcou demais. Eu falo deles várias vezes aqui. Quem está aí comigo já sabe. Que é uma história que me marcou muito. E é justamente isso que a gente precisa dar para as pessoas trabalharem. Porque todo mundo quer deixar uma marca no mundo. Todo mundo quer deixar uma marca no mundo. Todo mundo quer sentir que está contribuindo para algo que importa, algo maior que eles mesmos. Mas se o único discurso que você dá dentro do seu hotel é meta para bater, é a ocupação que está baixa ou que está alta, é a diária média, é margem, não sei o quê, a mensagem implícita por trás disso é: você trabalha para gerar lucro. Você trabalha para dar dinheiro. É essa a mensagem que fica. E isso não sustenta pertencimento. E na hotelaria boutique, isso é ainda mais crítico, porque o diferencial é aquilo que a gente estava falando, ele não está na estrutura física. O diferencial ele está na intenção, ele está no cuidado, ele está na experiência. Então, sem um propósito claro do seu hotel, a experiência do hóspede ela vira um protocolo para a equipe cumprir, ela vira o atendimento ele vira um script, né? O check-in vira um script para a pessoa, para o recepcionista falar, o padrão vira um checklist que a pessoa nem sabe por que está fazendo aquilo. A cultura vira um discurso totalmente vazio, que é o que eu mais vejo dentro das empresas em geral. Você chega, tem um monte de frase colada na parede, o RH e tudo. E as pessoas não sentem que aquilo é verdade, as pessoas não veem aquilo traduzido na prática, na operação. Parece tudo uma grande mentira. Não é sobre isso, tá? E aí você começa a enfrentar exatamente o que mais dói para todos vocês, que é o baixo engajamento da equipe, a alta rotatividade, né? O turnover alto, pouca autonomia, sensação de
de um esforço constante de vocês para manter tudo de pé, demanda muita energia, demanda muito esforço de vocês. É isso. E aí é isso que faz a sua vida e o seu negócio ficarem pesados. E pesa para você, e pesa para os colaboradores, e pesa para todo mundo. Vocês conseguem ver isso? Faz sentido? Faz todo sentido. E ser essa pessoa que dá um norte, entusiasmo para a equipe, para o time, é o verdadeiro desafio. É um desafio. É um desafio. E ao mesmo tempo que é um desafio, esse é o trabalho de vocês. Porque o trabalho de vocês não é fazer check-in, fazer check-out, organizar reservas. Esse não é o trabalho de vocês. O trabalho de vocês é esse aqui. É dar propósito para as pessoas fazerem acontecer. Né? É vocês liderarem com essa beleza. Então, é aqui que traz a alma, né, para o negócio de vocês. E é muito legal de fazer isso. E quando vocês conseguem fazer, que é, né, o que a gente consegue fazer, por exemplo, dentro do Owners, né? Essa construção. A gente faz uma imersão de um dia em que vocês vão realmente fazer esse exercício de verdade, né? Olharem para dentro, como que a gente traduz isso aqui para fora. E aí, dali, começa a nascer a cultura da empresa de vocês. Quando vocês conseguem fazer isso, da última vez que eu fiz dentro do Owners, muitos se emocionaram no final. Quando você olha, assim, eu lembro muito da Marie, não sei se ela está aí, acho que não hoje, que está dentro do Owners, o quanto ela se emocionou. O hotel dela é lindo, ela tem um hotel boutique em Penedo, e o quanto ela se emocionou de traduzir aquilo, porque o hotel dela tem muito de arte, de fazer com que as pessoas vivam uma cultura e uma arte presente. Ela tem um bar de jazz dentro do hotel dela, então, como que ela traduziu isso num propósito? Foi muito bonito, ela se emocionou muito, com muita humanidade também, foi muito legal o propósito dela. E então é isso, na hotelaria, o propósito, muitas vezes, ele... Bom, primeiro é isso, né? Ele não é uma frase bonita para você colocar na parede. Ele orienta as suas decisões, a sua estratégia, quando ninguém está olhando. Você não precisa ficar ali verificando, sabe? Ele dá um norte para tudo, igual o Luiz falou, né? Ele é realmente o norte para todas as suas decisões, todos os seus investimentos, inclusive. O propósito, quando a gente vai para a hotelaria boutique, né, hotelaria de charme, ele quase sempre tem a ver com uma coisa. Eu acho que sempre, eu nunca conheci um diferente, por isso que eu falo um quase, porque sempre tem essa margem, mas eu não consigo imaginar, nunca conheci algo que fosse diferente disso. Que é sempre sobre fazer a vida valer mais. Vocês têm essa noção? O hotel de vocês, a pousada de vocês, ele existe para fazer a vida das pessoas valerem mais. A essência é essa. E aí uns traduzem de uma forma, outros traduzem de outro, cada hotel, cada boutique, cada pousada traduz isso de uma forma, mas a essência é essa sempre. É fazer a vida valer. Não é para isso que vocês existem? É para isso que vocês existem. Não é só hospedagem. Não é só um lugar para a pessoa dormir. Porque senão é triste. Vocês entendem que é triste? Se proporcionar um lugar só para a pessoa dormir, é triste, gente. É muito limitado. O que você quer é fazer a vida da pessoa valer mais. E cada vez mais. E é isso que é bonito no seu trabalho. E aí cada um vai traduzir isso de um jeito e vai fazer essa vida valer de uma forma diferente. Né? Uns com natureza, outros com festas, outros com qualidade para trabalho, outros, enfim, cada um vai fazer valer de um jeito, mas no final das contas é sempre sobre fazer a vida valer, né? A Tati falou, deixar marcas no hóspede, o que vai fazer ele voltar, exatamente, você quer transformar, você quer marcar, você quer deixar ali o seu legado, né? Você quer participar da vida daquelas pessoas que passam no seu hotel, na sua pousada, de alguma forma, né? É aquela pausa ali que vira memória, é o tipo de experiência que faz alguém pensar, nossa, era isso que eu precisava, era isso que a gente precisava como casal, era isso que a gente precisava como família, era isso que eu precisava para trabalhar melhor, era isso, e você é a pessoa que proporciona isso.
Igual eu aqui. Qual que é o meu propósito? É proporcionar isso para vocês, essa qualidade de vida, esse propósito, essa força de viver. Eu vou falar para vocês o meu propósito, tá? Descrito bonitinho, só para vocês entenderem, que eu acho legal. Por exemplo, o propósito da My Hotels em si é desenvolver donos de hotéis boutique e pousadas de charme por meio de uma metodologia própria, que é super prática, direto ao ponto, para que vocês construam negócios mais leves e bem estruturados, com equipes engajadas, competentes e autônomas. E aí agora, sim, um propósito muito fundo meu, impactando a sociedade ao criar oportunidades para que donos e colaboradores tenham empresas e vidas com mais propósito e realização. É para isso que eu existo. É para isso que a My Hotels existe. E é tudo que eu faço aqui dentro tem esse propósito. Está tudo sempre conectado em gerar um impacto, no final das contas, na sociedade, proporcionando que donos de empresas e os seus colaboradores tenham empresas e vidas com mais propósito e realização. No final das contas, para mim, é sobre isso. O meu trabalho é sobre isso. Não é só proporcionar mais lucro. O lucro é uma consequência do meu trabalho. Tá? Então, quando você tem isso, o propósito, ele vira critério de decisão mesmo. Né? Você não decide mais pelo mais barato, pelo mais rápido, você decide por aquilo que protege isso daqui. Por exemplo, dar essa aula para vocês. Está alinhado com eu ajudar vocês a terem empresas e vidas com mais propósito e realização? Está alinhado, então ela vale a pena. Contratar alguém na minha equipe para ajudar a formular, por exemplo, a minha plataforma dentro do Owners? Está alinhado com isso daqui? Tá, porque se eu tiver a plataforma, eu consigo proporcionar mais conteúdo, agregar mais organização e proporcionar mais... Então faz sentido. Certo? Então, tudo é essa pergunta no final das contas. Faz sentido? Essa decisão, esse investimento que você está decidindo fazer, está alinhado com isso daqui? Eu vou investir agora em fazer mais 3 suítes no meu hotel. Tá, com isso, você vai conseguir trabalhar de acordo e proporcionar o que você está fazendo, o que você está proporcionando para mais hóspedes, ou não? Você vai piorar a qualidade da sua operação e viver mais afogado. Porque se for isso, não vale a pena. Está desalinhado. Vocês estão entendendo? É isso. Agora a gente vai começar a fazer eventos. Por quê? Porque evento dá dinheiro. Vai dar errado. Vai dar errado. Por que você está fazendo evento? O que você vai proporcionar com aquele evento? Você vai atrapalhar a experiência de todo mundo com esse evento que você vai colocar dentro do seu hotel? Então você vai perder. Você vai ganhar dinheiro e você vai fazer uma bagunça dentro do hotel. Vai atrapalhar tudo a razão pelas quais as pessoas estão lá. E aí a coisa começa a desandar. Mas eu estou ganhando mais dinheiro. Pois é, mas a que preço? Tá? Então, é isso. Por exemplo, se o seu hotel existe para, vamos supor, vou resumir assim, coisa, enfim. Claro que o propósito, como eu descrevi para vocês aqui, o da My Hotels, normalmente é um parágrafozinho ali. O resumo, que eu chamo meu PTM, né, o meu propósito transformador massivo, é isso, é leveza e tranquilidade para donos de hotéis e pousadas. Tá? Então, esse é o propósito resumido, digamos assim. Então, agora, se fosse o propósito resumido de vocês, fosse, por exemplo, criar momentos inesquecíveis em família, vamos supor. Quando você tem isso como propósito, a chegada da família, por exemplo, não pode ser tratada como uma burocracia. Tem que preencher FNRH, tem que acompanhar até o quarto, tem que colocar a mala em cima lá do maleiro, de não sei o quê. Gente, não é sobre isso. Você não trata mais de burocracia, você trata como o início de uma história inesquecível que aquela família vai construir ali, naqueles dias. E ali é o começo, igual quando você começa, sabe quando você abre um livro para ler? Normalmente é para criança, né? Começa, era uma vez, não sei o quê. O check-in é o era uma vez. Era uma vez uma família que chegou num hotel. É ali que começa. Se você já começa errado, né? Fica difícil depois. Então, o check-in, ele não é mais uma burocracia, é um momento, é uma história que você vai construir ali. Vocês entendem como é? Mas isso quem dá para vocês mesmos primeiro e depois para a equipe são vocês. Não tem outra pessoa. Isso é uma função indelegável do dono. Quem dá esse propósito, quem dá esse sentido, quem dá
esse direcionamento são vocês. Ah, mas alguém pode fazer? Não, ninguém vai conseguir fazer. Você pode até tentar. E aí tem pessoas que não têm isso definido e acham que não vende porque não tem o marketing suficiente, não tem uma agência de marketing boa. Aí você cansa de contratar e troca de agência, e troca de não sei o que, nunca dá certo. Por que nunca dá certo? Coitada da agência de marketing, ela não faz milagre. Você está querendo comunicar o quê? Você está querendo vender o quê, no final das contas? Tá? Enquanto isso não estiver claro, fica muito difícil. Faz sentido? Então, quando você define... Oh, Manuel tá aí, Manuel, não tinha te visto, tudo bem. Quando você define o seu propósito, o lucro ele entra como consequência de uma experiência que as pessoas querem repetir, querem indicar. Ele é uma consequência. Se ele é o seu foco, vai dar errado. Então, sem um propósito claro, o time ele trabalha para cumprir tarefa e para receber salário. E a diferença ela é enorme. Quando as pessoas sabem por que eles estão trabalhando, por que elas estão trabalhando, elas colocam mais presença, mais intenção, elas sentem orgulho do que elas fazem. E isso, no final das contas, reduz rotatividade, aumenta a consistência, eleva o padrão naturalmente. As pessoas querem fazer dar certo, e é isso que faz dar certo, porque quando ninguém está nem aí para o seu hóspede, cada padrão que você quer implementar é um parto, é difícil. Então, quando você tem esse propósito, as coisas fluem de uma forma mais natural. Uma das grandes tendências de 2026 é as marcas realmente começarem a declarar os seus propósitos. Isso foi publicado em várias revistas, uma delas foi a Harvard Business Review esse ano. É bem legal. E aí eu dei exemplo para vocês, né, da Reserva, que já começou a publicar isso nas lojas mesmo, porque antes até a gente encontrava, dos hotéis também a gente encontrava, mas era só nos sites, né, uma coisa mais institucional. Agora não, agora está publicado em todos os lugares para quem quiser ver, e a tendência é que esteja cada vez mais. E o propósito ele vai virando uma coerência estratégica, né? O hotel ganha identidade. E sem propósito você vira refém do mercado, né? Você começa a fazer o que todo mundo faz. Com propósito não, com propósito você escolhe. Né? Que tipo de experiência você quer ser conhecido por entregar, que tipo de hóspede você quer atrair, não é qualquer hóspede que esteja disposto a pagar. Não, qual é o seu hóspede? Quem você quer atrair? Para quem você faz sentido? Né? O que você não abre mão dentro do seu hotel para ser o jeito do seu hotel? Né? O propósito é o que traz e é o que faz a boutique ser boutique. O hotel de charme ser hotel de charme, e não só mais um lugar bonito, né? Porque o lugar bonito está cheio. Então, um exercício que eu queria que vocês parassem para pensar, igual eu falei para vocês, aqui na aula eu não consigo fazer isso de uma forma tão profunda, né? No Owners eu demoro um dia com vocês, né? A gente investe um dia inteiro em fazer essa descoberta mesmo de dentro para fora, essa expressão. Mas aqui eu queria que vocês fizessem um exercício de tentarem completar a frase, né? O meu hotel não existe para dar lucro. Ele existe para... Para que você existe? Tentem completar essa frase, vocês com vocês mesmos. Né? O meu hotel ele não existe para dar lucro. Para que ele existe, afinal de contas? Né? E se você não souber essa frase, pense depois nela com calma. E se você souber, passa para o próximo passo, que é: o meu time sabe essa frase? As minhas decisões nos últimos 30 dias, 60 dias, elas fortaleceram essa razão pela qual o meu hotel existe? Ou elas só correram atrás de número? Mais uma vez, o lucro, ele é a gasolina.
O propósito, ele é o destino, ele é a direção, ele não é nem o destino final, ele é o que faz o caminho valer a pena. É o que faz você escolher o caminho mais bonito para você. É a direção, é o que dá sentido para você, para o time, para os hóspedes. Então, tenha isso claro. Para que o seu hotel existe e depois deixe isso claro para o seu time. E um erro muito comum que vocês cometem é achar que propósito sei lá, é um luxo, é uma coisa que talvez não caiba no meu negócio que é pequeno, na minha pousada que é não sei o quê. Cabe e deve caber, tá? Então, o erro muitas vezes é deixar o hotel ser guiado só por meta, só por urgência, só por número, e aí depois a sua vida fica nessa sobrecarga mental, emocional, operacional. Tá? Quando isso acontece, você às vezes até tem resultado, mas você perde completamente a direção. E aí, sem direção, sem um porquê, qualquer como fica pesado. Porque você não tem um porquê para fazer aquilo. Eu gosto muito de pensar na analogia de ter filhos. Vocês já pensaram? Olha, pensem bem na questão de ter filhos. Se a gente não tivesse um propósito maior para ter filhos, olha o peso que é ter um filho. De verdade. Para homens e para... Olha a responsabilidade que é isso. E fora no dia a dia mesmo, né? Não tem nada mais exigente e mais pesado do que você ter um filho. Todo mundo que está aqui, eu acredito que já tenha tido filhos, né? Ou conviveu próximo de. Quando você tem filhos, você tem preocupações constantes. Custa caro. Você não consegue mais dormir direito. No início, porque não dorme a noite inteira, depois, porque você está preocupado. Você não consegue descansar direito nunca mais. Você não tem tempo para você mesmo. Então, tudo aquilo que você queria fazer, agora já não dá, porque a prioridade é outra. É sempre o filho vem antes, o filho vem primeiro eu preciso buscar, primeiro eu preciso fazer, é sempre o filho. Não é cansativo? Mas a gente não faz com o maior prazer do mundo. Não é a coisa que mais dá sentido para a sua vida? Razão de existir? O que fez tudo que você construiu até aquele nenenzinho nascer, aquilo não ganhou muito mais sentido? É exatamente isso. Eu acho que o filho ele é um pouco a tradução de um propósito na vida real. Ele é meio que a materialização de um propósito. Não é, Manuel? Não é exatamente isso? Outro dia eu vi um vídeo Ai, meu Deus, como é que ele chama? Ele um deles faz parte daquele do Porta dos Fundos. É o Vicente. Ele é Vicente alguma coisa. Alguém sabe? Escreve aí. É Vicente alguma coisa com o Dudu Vier. E aí era o Vicente, que é mais novo, que não tem filhos. E aí ele falava assim pro Dudu Vier. Ele falou, cara, eu não entendo isso de vocês falarem que filho é a coisa mais linda do mundo, que é a coisa mais bonita e a melhor coisa do mundo. Cara, tudo que eu são cheios. João Vicente, isso mesmo. João Vicente, isso aí. Obrigada. E aí ele falava, eu não entendo essa coisa que vocês falam, porque vocês falam isso, aí depois tudo que eu vejo vocês só limpam fralda o dia inteiro, ninguém dorme direito, vocês não têm tempo para nada, vocês não conseguem comer em paz, você acorda com tapa na cara, você acorda 20 vezes de madrugada, nunca mais consegue sair, não consegue ler um livro em paz, você não quer... Gente, cadê a parte boa disso? Eu não consigo entender o que vocês... É muito legal. E aí o Dudu Vier vira para ele e fala e responde isso, né? Cara, não é mais sobre você, é sobre o outro, é sobre sabe? É sobre você amar algo além de você mesmo, é sobre isso fazer sentido na sua vida. E aqui no negócio é exatamente isso. Porque se você for pensar, se for só dar lucro, faz sentido, gente. É pesado demais, é trabalho demais. Se acordar todos os dias, tem que lidar com todos os problemas, tem que resolver todas as coisas da equipe, tem que resolver todas as coisas de manutenção, tem que resolver todas as preocupações, todas as dúvidas, todas as mensagens, reservas. É muita coisa. Tem que fazer sentido. Tem que fazer sentido. É mais ou menos como um filho. Fez sentido para vocês essa analogia? Eu gostei dessa analogia, acho que é bem isso.
A parte total, né? É isso, é total. É isso. Imagina você fazer tudo o que você faz pelo seu filho, mas para outra coisa ou para outra pessoa na sua vida, que não tem aquele propósito que os seus filhos têm. É pesado demais, né, gente? É pesado demais. Tem como alguma outra pessoa solicitar o que seu filho solicita. Não tem condição. É exatamente isso que acontece no hotel. Se você não sabe por que você está fazendo aquilo, se é só para dar dinheiro, é igual você criar o seu filho só para que ele sobreviva, para que ele não morra. Então, faz sentido. Tá? É muito limitado. A consequência é a gestão. Você fica mentalmente e emocionalmente, operacionalmente, exausto. E aí você se pergunta, nossa, mas então, se eu tiver um propósito, vai ficar mais leve? Com certeza vai ficar mais leve. Com certeza. Basta eu ter um propósito para tudo ficar mais leve? Não, mas olha que já é 50% do caminho, viu? Se você vê uma razão para você fazer aquilo que você está fazendo, já ajuda bem. E é das coisas mais difíceis. Parece fácil, né? Mas não é fácil. É difícil fazer. De verdade, arranjar uma frase bonita para colar na parede é fácil. Ser verdade, ser realmente um exercício de verdade, de você olhar, igual eu li para vocês hoje a frase da My Hotels. Hoje eu leio e falo, nossa, é exatamente isso. Mas não foi fácil chegar aqui, né? A Tati mora numa península, ajuda bem. Ajuda bem, né, Tati? Imagina. Então, a solução é você tornar esse propósito explícito e operacional. Quando o propósito está claro, ele vira uma bússola. O time decide melhor, ele fica mais autônomo, com mais consistência, mais engajado. O lucro ele vira consistência, ele vira consequência. Tá? E aí você, com isso, obviamente, ganha mais leveza. Até porque também não tem como ter leveza sendo empresário sem lucro. Né? Se o hotel, se a pousada não está dando dinheiro, não tem como estar leve. Né? E a gente precisa disso para ter leveza. Mas se tiver isso, não é garantia de leveza. É aqui que está. Então, como é que você coloca em prática? Escreve lá uma frase do seu propósito. O nosso hotel existe para, a nossa pousada existe para. Formalize isso, faça um exercício mais uma vez. Não é um exercício de marketing, não é uma frase bonita para você vender para ninguém, não, é um exercício de verdade. Para que existe o seu hotel? E compartilhe depois dessa frase 3 minutos com o time. Né? Se a gente existe para isso, então o check-in ele existe para quê? Ele é feito dessa forma por quê? Se a gente existe para isso, por que o café da manhã é servido dessa forma? Por que a piscina, o serviço acontece desse jeito? Enfim, por que as coisas são do jeito que são? E aí você vai usar o propósito como filtro de decisão. Tudo que você for decidir por exemplo, manter essa pessoa dentro do hotel fortalece ou enfraquece o nosso propósito? Se enfraquecer, demite. Demite depois de tentar desenvolver, tá, gente? Demite sim. Não, se ficar, tem que fortalecer. E essa decisão aqui, ela reforça ou ela dilui a nossa identidade? Agora, igual eu falei para vocês, vamos fazer evento. Vamos fazer não sei o quê. Isso aí, reforça quem vocês são? Ou dilui isso? Dilui a sua identidade, você vai virar mais um no mercado. Se diluir, esquece. Então, isso vai deixando as suas decisões e, consequentemente, a sua gestão mais leve, porque você decide com clareza. Você não fica pensando, mas eu poderia... Não, mas você tem uma coisa para defender, unhas e dentes. E é isso aqui que você vai defender, acima de tudo. É para isso aqui que a gente existe. Então, resumo. Se o seu hotel você quer ter mais leveza, o seu hotel precisa dar lucro para existir, mas ele não existe para dar lucro. O lucro ele é condição, o propósito ele é uma direção. Né? Quando o propósito não está claro, a gestão ela fica muito pesada e quem não tem um porquê, o como
a operação ela fica muito pesada. O propósito, claro, ele fortalece a cultura, ele fortalece a autonomia do time, o engajamento, a consistência nos resultados, na entrega, e é isso que vai trazer leveza, realização, prazer na gestão para você. E tranquilidade também. Então, um propósito bem definido, ele é como se você tivesse ganhado uma bússola de gestão para o seu hotel. Ele orienta escolhas, ele protege a sua identidade. E aqui é a identidade mesmo, quando você olha para aquilo, para aquela imagem, para aquela. Você fala, isso daqui tem a ver com o que a gente defende, com o que a razão pela qual a gente existe? O propósito, ele sustenta os resultados de uma forma mais saudável. Então, a leveza na gestão não é só ter lucro e ter equipe. Você precisa de uma direção. Quantos de vocês não vêm para mim com lucro, com equipe e perdidos, desmotivados, cansados, exaustos mentalmente, exaustos emocionalmente? A direção, ela vem quando você sabe por que o seu hotel existe, você sabe o que você está fazendo e você consegue traduzir isso para o seu time, para a experiência do hóspede e para as suas decisões no dia a dia. Tá? Então, vocês gostaram da aula? Gostou? A Tati gostou. Paty gostou também, muito bom. A Anesté, Josiane, muito bom. Luiz, não estou te ouvindo, estou te vendo só. Espetacular. Espetacular. Forte. Gostou? Tem que pensar muito, porque realmente é como afiar o machado, né? Na nossa idade é difícil ouvir uma coisa assim que seja absolutamente novo, mas é importantíssimo afiar o machado. Porque tem aquela coisinha que eu não estava dando tanta atenção e eu preciso dar mais atenção àquilo, a esse item, sabe? Missão, posicionamento, sabe? Propósito. Eu anotei aqui, fiz uma relação de coisas que eu preciso pensar. Muito bom, muito bom. Fico feliz. A Itamar me surpreendeu, excelente, muito bom, coisa boa, gostei. Eu fiz essa aula e essa aula acho que é assim, muito tradução, muito da minha essência mesmo, e eu falei, não sei se as pessoas vão curtir tanto, porque é uma aula muito reflexiva também, né? Muito introspectiva, normalmente eu trago aulas mais práticas, né? Com passo a passo, e aqui são viradas de chave muito mais internas e muito mais profundas, e que se vocês virarem também gera muito mais resultado, que se traduz em tudo. Né? Então, fico feliz que vocês tenham gostado, e se essa aula te trouxe clareza, e se você quer estruturar isso, você quer um método para você estruturar isso no seu hotel boutique ou na sua pousada de charme, tem um formulário, se vocês quiserem aplicar para o Owners, que é o meu programa exclusivo para donos e donas de hotéis e pousadas. A Paty é uma mentoria em um workshop gratuito. É tipo isso, Paty, que eu me esforço. Mas se vocês quiserem aplicar para o Owners, Bianca, coloca aqui o link. Aí, a Bianca é rápida no gatinho. Obrigada, Bianca. Quem quiser aplicar para o Owners, está aí o link. Depois, o link também está no nosso YouTube, não está, Bianca? Tá no YouTube, sim. Boa. Então, tem 2 links lá no YouTube também, no nosso canal, se você quiser aplicar, se você tiver na dúvida, quiser assistir mais aulas e depois aplicar, se em algum momento, o link está lá, a gente decidiu, antes não ficava lá, a gente colocou recentemente. E é isso. Aproveitem, reflitam sobre isso e a partir daí revejam o posicionamento de vocês dentro do hotel, por que vocês existem, traduzam isso para o time, façam valer essa informação, porque quando a gente tem esse conhecimento e a gente não traduz, não implementa nada com ele na prática, ele tem muito pouco valor, né? Vocês que ficaram aqui comigo, a gente já está com 1h e tanto de aula, como sempre, vocês ficam comigo, obrigada pela presença e por ficarem todos sempre até o final, eu adoro isso.
me faz ficar muito animada para dar essa aula toda semana para vocês, mas apliquem isso, porque é isso que faz esse conhecimento que vocês estão adquirindo ter valor, gerar valor para vocês, tá bom? Então, agora eu vou abrir aqui o resumo da aula, Manuel, ainda... Ó, o pessoal do costume já... Eu sempre esqueço aqui, tem sempre alguém para me lembrar. Aí, Bianca colocou... Boa, obrigada, Manuel. Esse resumo, ele é disponível só para quem fica aqui comigo. Eu sempre disponibilizo no final da aula, para as pessoas que estão aqui comigo ao vivo. Então, façam o download, né? Baixem mesmo, porque depois ele não fica disponível mais em lugar nenhum, tá? Na realidade, você que fica conosco nessa jornada de hospitalidade, Maíra. Obrigada, Paz, obrigada. Fico feliz, obrigada. Obrigada mesmo. Muito bom ter vocês aqui. Alguém quer tirar alguma dúvida, perguntar alguma coisa, fazer algum comentário? Esses minutos eu deixo para vocês. Pode desmutar, pode falar. Tirar dúvida, fazer alguma questão que vocês estejam tendo por aí, pode perguntar. Quem quiser me contar também o que achou da aula aqui ao vivo também, igual o Luiz fez, eu também fico feliz. Gratidão a você, Manuel. Obrigada, obrigada. Muito bom. Alguém tem alguma dúvida? Paty, pode falar, Paty. Bom dia, boa tarde já, né, a todos. Primeiramente, Mayra, agradecer, né, a você, porque é um tópico de suma importância e que não tem sido validado, né, no mercado de hospitalidade já há algum tempo, que é a questão do propósito, do sentido do negócio, da transformação do time, mas, acima de tudo, a transformação do dono do negócio. Então, os donos, eles são muito pressionados, como você bem comentou, a lucratividade, né? E nem sempre a lucratividade, ela vai trazer o que realmente o negócio precisa. E a aula de hoje, ela direcionou nesse sentido. E se faz muito importante, porque isso não se vê por aí com especialistas da área. Então, muito obrigada. Obrigada, Paty. Ana Steph, foi minha primeira vez, uma surpresa maravilhosa. Quero conhecer melhor seu trabalho. Como eu pesquiso? Site, Insta, outro meio. A Bianca colocou, manda aqui para ela, Bianca, outra vez. Tem o canal do YouTube, então eu perdi a conta mesmo. Acho que é 43 aulas de hoje, não é, Bianca? 44. 44. Então, tem 44 aulas lá no YouTube. Tem o Instagram também, então, para quem não segue ainda, segue lá. De nada, imagina. E aí tem o canal do YouTube também, coloca aqui para ela, Bianca. Você colocou do Instagram, e aí tem o do YouTube, que não segue, se quiser seguir lá. Oi? Coloquei do YouTube antes, vou colocar de novo. Boa. É isso. Aí tá aqui o canal do YouTube também, lá ficam todas as aulas que acontecem semanalmente, eu coloco lá para vocês gravado, então pode clicar e vai direto para lá também. E aí você falou do meu trabalho, hoje a gente tem o programa que é o Owners, que é exclusivo para donos e donas de hotéis, boutique, pousadas de charme que querem ter mais leveza e tranquilidade na gestão das suas propriedades. Tá? Então, esse é um programa e ele não é uma consultoria, ele não é um curso, ele não é um treinamento, ele é um programa de acompanhamento, em que eu vou realmente mergulhar no seu negócio junto com você durante 1 ano, tá bom? Então, é isso. Depois, se você tiver interesse e quiser saber mais também, você pode chamar a gente no privado lá no grupo das aulas, ou escrever aqui também, que a gente te chama, se você quiser conhecer com mais detalhes o programa e fazer a aplicação. Tá bom? A aplicação você colocou aqui, não colocou também, Bianca? Colocou, né? Coloquei, eu fixei. Tá um pouco mais para cima. Então é isso. Maravilha. Então é isso, gente. Muito obrigada, foi um prazer enorme e a gente se vê na próxima quarta-feira, às 11 horas da manhã. Tá bom? Beijo!